Olá, minha querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre as tendências pedagógicas brasileiras. Esse assunto é um assunto muito importante, tá? É muito cobrado, espera-se de qualquer professor, né, qualquer pessoa ali que trabalhe com o magistério, que tenha ali um domínio, né, sobre o que seriam aí essas tendências brasileiras. Hoje nós vamos ver cada uma delas. Lembrando que não tem segredo, tá? O aluno às vezes fica preocupado, fala assim, ai professora, como que eu vou conseguir aprender isso? Ai, é muito difícil, são muitos conteúdos. Não, calma. É necessário que você assista mais de uma vez, é necessário que você leia, releia, porque conforme você for estudando, revisando, esses assuntos vão se tornar cada vez mais parte do seu dia a dia, da sua rotina. São coisas que na maior parte das vezes você já visualiza aí no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar e até mesmo aí nos seus estudos. Esse assunto é ali, ó, carta marcada em qualquer concurso para magistério, porque é muito importante você saber ali sobre as tendências pedagógicas brasileiras. Para o nosso primeiro slide, coloquei assim, ó, as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo movimento cultural e político da sociedade. Eu sempre costumo lembrar vocês de uma coisa muito importante. Que coisa importante é essa, professora? Bem, toda vez que nós falamos da escola, eu costumo dizer que a escola é o organismo mais social que existe. Como assim mais social? Tudo o que ocorre dentro da sociedade vai modificar, vai implicar transformações e modificações para a escola. Exemplo que nós estamos vivendo é a pandemia. A pandemia é algo que aconteceu no mundo, né? Aconteceu na nossa sociedade e ela vem aí interferindo na escola até hoje. Um dos últimos segmentos, vamos dizer assim, um dos primeiros a serem afetados e um dos últimos a talvez ali recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Por quê? A escola é um ser altamente social. Então, tudo que ocorre dentro da sociedade, seja em termos assim, políticos, econômicos e culturais, vão trabalhar diretamente com a escola. Por exemplo, quando acontece alguma situação, né, dentro da nossa sociedade, em muitos casos nós aproveitamos para debatermos esses assuntos na escola. Currículos são modificados mediante as transformações sociais. Então, a gente já tem que ter isso em mente. As tendências pedagógicas, elas surgem aí e você vai reparar que elas são modificadas, aparecem novas tendências para atender, vamos dizer assim, uma demanda da sociedade, da realidade social do momento, do contexto histórico da realidade do momento, tá ok? Bem, pois elas foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram, né, as práticas pedagógicas do nosso país. Os professores Demerval Saviani e José Carlos Libânio, queridos, viu que eu grifei ali? Porque José Carlos Libânio e Demerval Saviani, né, são aí dois autores que são cobrados demais aí em concurso. Então, você que quer investir comprando livros que sejam aí bons para sua carreira, eu recomendo que você possa começar aí a comprar, né, José Carlos Libânio e Demerval Saviani. Esses dois professores, eles vão começar a formular, tá, essas divisões que nós conhecemos hoje como tendências pedagógicas, tá? A nossa aula de hoje, ela vai levar principalmente em consideração, tá, a divisão atribuída ali pelo José Carlos Libânio, professor Libânio, tá? Esses dois professores, eles propõem a reflexão sobre as tendências pedagógicas, mostrando que as primeiras tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. São elas as tendências que são chamadas tendências liberais e também nós temos ali as tendências progressistas. Eu trouxe aqui, você deve reparar, deixa eu pegar aqui a canetinha, que eu coloquei aqui um quadro, ó, pedagogia liberal e a pedagogia progressista. São duas categorias e dentro dessas categorias nós temos aqui as tendências pedagógicas. Dentro da tendência liberal nós temos aqui, ó,
as tendências pedagógicas, né? Tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva, que faz parte do movimento da escola nova, e tem ali a tecnicista. Dentro da pedagogia progressista, nós temos aí, ó, a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Uma informação que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é válido já ressaltar. Cuidado para não confundir, né, a tendência libertadora com a tendência libertária, porque elas são diferentes, são parecidas talvez ali na pronúncia, na hora da escrita, né, mas elas são totalmente diferentes, possuem concepções e visões totalmente diferentes, tá ok? Então nós vamos estudar na aula de hoje cada uma dessas tendências, mas você precisa saber que essas tendências, elas ainda possuem uma outra categoria, que é essa categoria aí, ó, tendências liberais e tendências aí progressistas, tá ok? Bem, vindo aqui para o nosso próximo slide, nós temos um textinho aqui que vai dizer o seguinte: os professores devem estudar e se apropriar dessas tendências que servem de apoio à sua prática pedagógica. E aí eu trouxe esse trechinho aqui, até grifei ali, porque tem muitos alunos que perguntam sobre isso, né? Tem até uma aluna que me perguntou, professora, qual é a melhor? Mas não é só uma aluna não, sempre tem alunos perguntando, né? Professora, qual é a melhor? Eu devo optar por essa, porque essa é a mais moderna, essa é a que o pessoal fala mais? Não, olha aqui, olha só essa observação aqui, ó. Não se deve usar nenhuma delas de forma isolada em toda a sua docência. Se você reparar, for analisar a sua prática docência ou a prática, de repente, do seu professor, você vai reparar que ninguém utiliza uma única tendência pedagógica, tá? Geralmente, nós utilizamos mais de uma tendência pedagógica e elas são, assim, indissociáveis e elas se mesclam, né? Elas estão juntas. Então, a gente não deve tentar utilizá-la de maneira isolada. Como que eu devo fazer, então, professora? Eu costumo, quem já sabe, já escutou falando sobre isso aqui, né? Costumo falar igual o apóstolo Paulo, né? Você deve examinar tudo e reter aquilo que é o bom, aquilo que é o melhor. Cada turma que você for assumir vai ter uma realidade diferente, vai ter uma necessidade diferente, né? Cada contexto em que nós estamos inseridos vai exigir da gente características e demandas diferentes. Portanto, eu acho que vale a pena você fazer o seguinte: analisa tudo e reter aquilo que vai ser o melhor para a sua prática docente, ok? Mas deve-se procurar analisar, então, cada uma e ver a que melhor convém ao seu desempenho acadêmico, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que surge, usa-se a tendência mais adequada, né? Nós citamos aqui no início da nossa aula, por exemplo, a questão da pandemia, que houve ali uma modificação total de qualquer forma em que qualquer professor trabalhava, assim como qualquer aluno estudava. A gente houve ali a necessidade de uma modificação para atender uma nova demanda. Então, assim, a gente não tem como agarrar uma tendência e falar que aquela é a melhor e vou utilizá-la para o resto da minha vida sem ter interferência de nenhum outro tipo de pensamento, né? Enfim. E observa-se que hoje, na prática docente, há uma mistura dessas tendências. Deste modo, segue-se as explicações das características de cada uma dessas formas de ensino, porém, ao analisá-las, deve-se ter em mente que uma tendência não substitui a anterior, tá? A gente vai analisar, por exemplo, ali a tendência tradicional, que a gente fala muito sobre a tendência tradicional, e geralmente os alunos acham assim, a tendência tradicional então acabou, ela não existe mais, ela é uma tendência antiga. Não, até hoje nós utilizamos muitas coisas da tendência tradicional, e eu ouso dizer que nós vamos utilizar durante um bom tempo. Eu não vejo assim a tendência tradicional ela ser extinta de vez, por mais que existam tantas pessoas fazendo críticas a ela. Eu acredito o seguinte, que nós devemos adaptar as tendências a nossa realidade atual, né? Porque assim, por exemplo, a tendência tradicional, que vai ser a primeira que nós vamos estudar, que é aqui muito ali criticada, eu sei que nem tudo hoje vai ali se adequar à nossa realidade. Porém, um dia se adequou, um dia a tendência tradicional era a tendência que valia para aquela sociedade, supria as necessidades, vamos dizer assim, daquela sociedade.
Hoje, essa tendência talvez ela não caiba mais 100% na nossa sociedade. Mas também nós não podemos dizer que a nossa sociedade está perfeita em relação aos estudos, porque tem muita coisa a ser modificada, ok? Então vamos lá. Desse modo, segue-se as explicações das características de cada uma dessas formas de ensino para melhor analisar cada uma. Porém, ao analisá-las, deve-se ter em mente que uma tendência não substitui totalmente a anterior. Isso quer dizer que uma tendência não acabou porque a outra iniciou, tá? Mas ambas conviveram e convivem até hoje, né, com a prática escolar, tá ok? Bem, nós vimos ali, né, naquele quadrinho do outro slide ali, né, no nosso segundo slide, que as tendências, elas se dividem em duas categorias. Tem a categoria liberal e a categoria progressista. Por que nós nomeamos como tendência liberal ou tendência progressista? Quando eu falo de tendência liberal, geralmente eu até gosto de brincar com os alunos e falar assim, olha, a gente escuta liberal, né? A gente fala assim, gente, será que é igual aquela música, né? Libera geral, então libera? Não, não tem nada a ver com isso, tá? O liberal aqui, a gente pode ler e pensar que é, sei lá, né? Igual essa música, uma coisa meio de doido, libera, né? Não, não tem nada a ver com isso. Esse liberal aqui, ele tem a ver com o liberalismo econômico, que é uma das características do sistema político-econômico chamado capitalismo, tá? Então, toda vez que nós visualizarmos tendência liberal, a gente tem que entender que são tendências que vão atender a demanda do sistema capitalista. Isso aí. A escola preparando esse aluno para ocupar, né, ali a sua posição social. E toda vez que nós falarmos sobre tendências progressistas, são aquelas tendências que visam a superação da atual situação, né, social. Ou seja, que é uma quebra com a realidade. As tendências progressistas, elas não condizem com as ideias implantadas pelo capitalismo. Mas a gente vai ler aqui nesse trechinho. Acompanhe aqui comigo no slide o que eu trouxe aqui como definição das tendências liberais. Tendência liberal. De liberal não tem nada, né? Assim, com o nome da música, Libera Geral. Liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático. Muito pelo contrário, né? Quando nós falamos ali, por exemplo, do capitalismo, nós temos a ideia, né, logo em seguida, de uma tendência, né, social que é baseada pelo mérito, né? O capitalismo tem tudo a ver com a meritocracia. O que é a meritocracia? Cracia vem de governo, mérito vem ali de você fazer algo e por você fazer esse algo, você merece ali uma recompensa, vamos dizer assim. Então, dentro do capitalismo, espera-se uma eficiência e essa eficiência será ali recompensada, né? Com reconhecimento, com relação de poder ou até mesmo, por exemplo, ali o dinheiro, tá ok? Então, vamos lá. Liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma investigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, tá? Que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais de acordo com ali as suas aptidões. Então, presta bastante atenção nisso, né? Essas tendências liberais, elas visam a preparação desse aluno para ocupar papéis sociais, para desenvolver ali as suas aptidões, né? E aí entra, por exemplo, uma outra citação que eu gosto de fazer, porque eu vi isso numa prova e me chamou muito a atenção. Uma prova que tava aquela música, né, que todo mundo conhece, né? Bom, 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 né? E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce, né? E o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E ali eles pediam para fazer uma análise crítica de qual categoria, né, se assemelhava mais, né, à categoria da tendência liberal ou mais com a categoria da tendência progressista. Bem,
A liberal, ela é mais ou menos isso, né? Não há mobilidade social, há uma preservação de uma sociedade de classes. Já a tendência progressista, a gente vai ver aqui agora, ela vai lutar exatamente aí pela, vamos dizer assim, oportunidade das classes desfavorecidas, tá? Bem, só terminando ali o trechinho da tendência liberal, logo após ali da citação em verde, dizendo assim, ó, aprender a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual, tá? As tendências liberais têm uma outra característica, que é a característica do individualismo, tá? Totalmente diferente da tendência progressista. Porque a tendência progressista, as tendências, né, progressistas, elas visam ali o coletivo, tá? Então, já faz essa anotação aí pra você não esquecer. Vamos fazer agora aqui a leitura das tendências progressistas. Olha aqui, ó, grifei em azul pra você guardar no seu coraçãozinho, tá ok? Partem de uma análise crítica das realidades sociais. Então, essas tendências vão visualizar a escola como uma oportunidade, tá? De ser trabalhado valores nos alunos, conteúdos que sejam capazes de trazer ali o desejo de modificações sociais, luta por mudanças da realidade social em que nós estamos ali inseridos, tá? Sustentam, portanto, implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Aí eu grifei ali, ó, é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo, muito pelo contrário, né? As três tendências que nós temos aqui, dentro dessas tendências progressistas, por elas desejarem a transformação social, elas vão querer o quê? Uma ruptura com qualquer, vamos dizer assim, meritocracia, divisão social implantada ali pelo capitalismo. Pois nós sabemos que o capitalismo ele traz ali um realce muito grande na nossa sociedade, que é a desigualdade social, tá? Então aqui as tendências progressistas, elas, algumas, inclusive ali a tendência libertadora de Paulo Freire, vai fazer ali uma crítica muito grande a esse sistema capitalista que oprime tantas pessoas para favorecer um grupo tão pequeno, né? E a realidade onde nós estamos inseridos hoje, tá? Bem, o desenvolvimento e popularização da análise marxista, a gente sabe que a análise de Marx, ela vai influenciar diversos segmentos, inclusive a educação. Então, você que não conhece nada sobre Karl Marx, é necessário você ali ter o conhecimento. Tem gente que acha que Karl Marx é só para quem é da carreira ali de sociologia, filosofia. Não. Pedagogia, magistério, todas as áreas, tá? É importante você entender porque afeta, sim, a nossa sociedade, a forma, né, transforma algumas visões. Eu não tô falando que você tem que ali levantar a bandeira marxista. Eu não levantei a bandeira marxista, porém, concordo com vários pontos e várias reflexões que esse teórico, né, traz pra gente. Então, após, né, essa análise aí do marxismo, dentro ali da visão da sociedade, possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, tá ok? Bem, tendências pedagógicas. Trouxe aqui um texto, né, algumas coisas nós já comentamos, mas eu vou dar uma lida aqui, porque pode aí complementar alguma coisa que ficou faltando. Tendências pedagógicas. É importante fazer um esforço de articulação entre a teoria e a prática, né? Isso se chama didática. Didática é a junção da teoria mais a prática, a melhor prática para você ensinar os conteúdos ao seu aluno, para que de fato o seu aluno venha ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é oportuno verificar como essas abordagens se manifestam no dia a dia da sala de aula, tendo em mente que não significa que no chão da escola ou da universidade, por exemplo, uma tendência superou a outra no tempo e ou no espaço, né? Não há uma superação, elas existem e coexistem até hoje, todas elas, tá? Muitas vezes elas podem conviver e até mesmo se hibridizar. O que é hibridizar? Quando você utiliza mais de uma tendência ao mesmo tempo. Sem que o próprio professor tenha muita consciência disso. Tem professor que nem percebe, tem escola que nem percebe, mas utiliza mais de uma tendência pedagógica, né? Bem, ter consciência das características e dos significados das abordagens pedagógicas podem nos ajudar
a fazer as nossas próprias opções como docentes e a decidir que caminho seguir nessa tarefa, uma vez que essas tendências implicam visões de mundo, de sujeitos, de educação, de escola, de universidades, de processos de ensino-aprendizagem. Portanto, adotar intencional e conscientemente concepções e práticas marcadas por uma ou outra perspectiva pedagógica significa optar por que educador eu quero ser. Quando você escolhe uma tendência pedagógica, a gente vai analisar ali, cada tendência tem uma visão diferente do professor, tem uma visão diferente de como vai ser ministrado o ensino e tem uma visão diferente da sociedade e do próprio aluno. Então, quando você faz ali a opção de escolha, né, entre uma ou outra tendência pedagógica para você utilizar no seu dia a dia, você está ao mesmo tempo trazendo como resposta que educador você quer ser, que projeto educativo você deseja construir, lembrando que a escola ela é transformadora social, tá? Ou aí a escola também pode ser ali um anestésico, né? Uma anestesia social. A escola ela tem esse poder, né? Eu até me assusto muito com isso. Em um momento aí que nós estamos passando com tantas coisas para serem criticadas, para a gente poder refletir, né? Mas parece que nós estamos anestesiados. E isso me preocupa muito, né? Bem, e que sujeitos desejo ajudar a formar? Os objetivos, no iniciozinho aqui da nossa aula, vai ser reconhecer as características gerais das abordagens, ou das tendências, seja tradicional, seja escola novista, seja libertadora, libertária, críticas sociais de conteúdo, buscando ali identificar os possíveis impactos dessas abordagens na didática, ou seja, na forma ali de passarmos a prática, na forma de efetuarmos a nossa prática, né? E no processo ali didático. A primeira tendência é a tendência tradicional, que é muito conhecida aí e muito falada. Essa tendência, inclusive, tem sempre em prova de concurso, tá? São várias tendências, as tendências que geralmente caem é essa tendência tradicional, a tendência libertadora também ali de Paulo Freire cai muito. Eu costumo falar que não cai não, despenca, tá? A tendência tradicional, ela também pode ser chamada de abordagem ou tendência, é a mesma coisa, né? Tendência é como se fosse algo que é usual, né? Abordagem, a forma como você aborda alguém ou aborda, né, um determinado conteúdo, enfim, uma prática docente. Então, a abordagem ou a pedagogia tradicional é uma concepção e uma prática que persiste ao longo do tempo, não é novidade. Já era utilizado lá no século XV, XVI, XVII, tá? Sustenta a ideia de que a realidade é algo externo ao indivíduo. O que significa dizer que a realidade é algo externo ao indivíduo? Que a realidade ela não tem nada a ver com o indivíduo. E, portanto, dentro dessa visão tradicional, né, a sociedade ela não é responsabilidade da escola. Olha que doido, né? Pelo contrário, aqui vai falar como a escola sendo um ambiente para tratar de assuntos paralelos à sociedade. É uma forma aí de anestesiar a sociedade, os alunos, né? Porque eles não vão ali em nenhum momento se preocupar com situações da sociedade. Aqui vai dizer que as situações da sociedade devem estar na sociedade. Então, é algo externo ao indivíduo, regida pelas leis e regras pré-fixadas, cabendo ao ser humano se ajustar a elas. É isso mesmo. Então, a escola, ela pode atuar de duas formas. A escola, ela pode atuar de maneira a transformar a sociedade ou de fazer com que os alunos entendam que elas precisam se ajustar à sociedade. Nesse caso aqui, a pedagogia tradicional, a tendência tradicional ou a abordagem tradicional, tanto faz a nomenclatura que você for utilizar, ela vai ter aqui, grifei isso em vermelho porque é importante você visualizar isso aqui, que ela vai ter a intenção, tá, de fazer com que o aluno, o ser humano, se ajuste à realidade social, que não questione, que não queira modificações. E isso é muito interessante para o sistema vigente, porque quando as pessoas não questionam, elas, né, a educação, quando ela liberta, ela é perigosa, né, a educação, ela é perigosa, perigosíssima, tá? Então, desse modo, a compreensão do mundo físico, social é algo a ser transmitido. Grifei ali, ó. Olha só, a gente vai fazer bastante observação nesse parágrafo aqui, ó.
transmitido ao aluno por meio principalmente do processo de educação. Inserido no mundo, o ser humano, no caso o aluno, receberá informações como um receptor passivo. Outra palavrinha aqui, né? Duas palavrinhas aqui que eu grifei, né? Receptor passivo. Como uma tábula rasa, em que são impressas informações, dados, fatos fornecidos pelo ambiente. Transmitido. É isso aí mesmo. É como se nós fôssemos um recipiente onde fosse ali só depositado informações. O aluno, dentro dessa visão, ele deve ser um receptor passivo, ou seja, receber, em silêncio, sem questionar, né? O que é a tábula rasa? A tábula rasa, hoje a gente tem a folha 4, né? Antigamente a gente não tinha folha pra gente escrever com a nossa caneta esferográfica. Mas, antigamente, eram escritos as coisas em tábulas, e essas tábulas elas eram chamadas de tábulas rasas, em que não havia nada escrito nela, e as pessoas iriam ali começar a fazer as suas marcações, as impressões, devido ali às informações que a pessoa queria passar. Quando a gente fala que o aluno, dentro da tendência tradicional, ele é visto como uma tábula rasa, nós estamos querendo dizer que o nosso aluno era como se fosse, dentro dessa visão, visto como uma folha de papel em branco. Como se ele chegasse à escola sem saber nada. E hoje a gente já sabe que isso não tem lógica, né? A própria LDB, ela vai falar lá no primeiro artigo, dizendo que a educação, ela ocorre em diversos espaços. A escola é um dos espaços. Então, assim, você vai lá na educação infantil, a criança já chega sabendo escrever o nome dela, do pai, da mãe. Então, isso depende muito da experiência de vida do aluno. Nessa tendência, não é levado em consideração nada disso, tá? Trouxe, inclusive, aqui, essa imagem, que é uma imagem aí, não tem como falar de pedagogia tradicional sem utilizar essa imagem. Se você reparar, o professor ele tem uma boca enorme. Por quê? Só o professor fala, o aluno, não tem boca, o aluno só tem ouvido. Por quê? A função dele é ouvir. E se você reparar, o professor não tem ouvido. Por quê? Não há necessidade de ter ouvido, porque o aluno ele é passivo, né? Ele tá ali só para falar e o aluno só para ouvir. Trouxe duas citações aqui, a primeira é de Mizukami, que ela vai dizer assim, sobre essa tendência tradicional. O homem vai assim se apossando do mundo na medida em que se confronta com os modelos, as ideias, as aquisições científicas e tecnológicas, os raciocínios e demonstrações e teorias elaboradas através dos séculos. Dentro dessa tendência tradicional, o que eles visavam era o acúmulo de conteúdos, né? Aquela famosa lição dada, é missão, né? Eu sei que é missão, mas a gente tô transformando aqui, lição dada é lição cumprida. Então, não importava. O importante é a quantidade de leitura que você faz, aquilo que você consegue acumular. Hoje a gente não fala mais isso. Hoje a gente tem uma visão de que o importante não é a quantidade, mas a qualidade, né? E aqui, Siniders vai dizer o seguinte: não seria exagerado insistir no fundamento da educação tradicional, isto é, na pretensão de conduzir o aluno até o contato com as grandes realizações da humanidade, né, o conhecimento científico acumulado. Por exemplo, o que seria isso? O conhecimento de obras-primas, da literatura e da arte, raciocínios e demonstrações plenamente elaborados, aquisições científicas atingidas pelos métodos mais seguros, tá? Trouxe também essa outra imagem aqui, você vai reparar que a professora ela acaba querendo colocar todo mundo quadrado, porque dentro da visão tradicional não existe o diferente. Se você for diferente, você vai ser ali criticado, você vai ser massacrado, retaliado, tá? Bem, transmissão do saber. É a função da educação dentro da tendência tradicional a transmissão do saber, acumulado historicamente e, consequentemente, a perpetuação da cultura. O professor aqui ele é visto como detentor do conhecimento. É como se o professor fosse uma enciclopédia que tinha todo o conhecimento. Hoje isso é incabível, né? Principalmente com a internet. O aluno, em qualquer lugar, ele pode estar pesquisando ali, por exemplo, no Google, no próprio celular, e está trazendo uma outra informação, ele aprende nas músicas, na TV. Então é impossível o professor ser detentor do conhecimento hoje. Mas nessa tendência tradicional, né, o professor, né, pensa ali, né, o século XV, XVI e XVII, onde não havia internet, livros não era para todo mundo, né? Bem, a abordagem tradicional, ela privilegia o ensino ali humanístico, de cultura geral, em que o aluno é preparado para desempenhar papéis sociais.
atingindo por meio do seu próprio esforço sua realização pessoal. Nesse sentido, a escola é o espaço próprio para a realização da educação. Lugar principalmente para a transmissão do saber acumulado historicamente, a perpetuação e sistematização da cultura. Por que está escrito ali espaço próprio para a realização da educação? Porque dentro dessa tendência não se concebia que a educação poderia ser realizada em outros ambientes, tá? Sem ser ali a escola, né? Eles achavam que só o professor tinha ali a possibilidade de ensinar. Hoje a gente sabe que não é verdade. Em plena pandemia, quem é que tá aí muitas das vezes ensinando os filhos? Os próprios pais, o avô, a avó, o irmão mais velho, né? Citação aqui de Libânio, né? De acordo com Libânio, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Então, olha aqui, o filho do dono da indústria vai ser o quê? Está sendo preparado para ser ali o futuro dono da indústria, da fábrica, né? Já aqui, o filho do pobre vai se preparar para perpetuar a carreira do pai, sem ter uma mobilidade social. A crítica que muitos teóricos fazem aqui, é que eles denunciam que existia uma educação que era ofertada para a elite e uma educação que era ofertada ao proletário, aos filhos do pobre, ao povão, né? Quando tinha educação, né, gente? Porque nem todo mundo tinha aqui educação. Bem, o compromisso da escola é com a cultura. Aí olha a citação aqui que Libânio faz, coloquei aqui em vermelho, é importante. Olha aqui, ó, a visão da pedagogia tradicional é exatamente isso aqui, ó. Os problemas sociais pertencem à sociedade. Para eles, isso não era assunto e, portanto, da escola. A escola é também um lugar de preparação do aluno para desempenhar papéis sociais e para a aquisição de normas morais. Por sua vez, a organização do poder na escola é marcada por relações hierárquicas. O que seria relações hierárquicas rígidas? O professor, ele é quase um semideus, né? Quase um semideus, ele não pode ser questionado. Aí tem aluno que fala assim, professora, mas hoje em dia, então, o professor, ele perdeu isso? Bem, hoje, o professor ele não é mais visto como um autoritário, um ditador. Nessa época aqui, é isso, o professor era um ditador. Como que era visto ali a diretora, né? A diretora, o pessoal tinha medo dela, era aquela bruxa, né, com aquela pinta aqui, né? Eu também tenho uma pinta aqui que não dá pra ver no vídeo, né? Mas era um negócio assim, não é? Hoje não. Ah, então quer dizer que o professor perdeu o seu poder, vamos dizer assim? Não, não é poder. O professor ele continua sendo autoridade, ele é uma autoridade, mas ele não pode ser o quê? Um autoritário, um ditador, tá? E aqui na tendência tradicional, essa hierarquia, ela era bem rígida para mostrar que o professor é o professor e o aluno ali é o vassalo, né? É aquela pessoa que não tá abaixo, vamos dizer assim. Essa era a visão que eles tinham, tá? O poder é fortemente, então, estruturado e autoritário e os papéis são ali bem definidos. O professor é o modelo. Tiquei aqui algumas características, tá? O ensino é centrado no professor, não é no aluno, tá? Não é nas necessidades do aluno, mas no professor, que utiliza o modelo frontal, ó, frontal. Ou seja, a exposição verbal e a demonstração. O professor detém o poder, estabelecendo uma relação de autoridade frente ao aluno que deve respeitar, inclusive as regras de disciplina que lhe são impostas. Nessa época, né, as denúncias que nós temos, né, por exemplo, o cantinho do burro, né, aquele chapeuzinho do burro, é uma coisa assim meio complicada, né? Lógico que nem tudo da tendência tradicional ela deve ser jogada fora, mas algumas coisas devem ser modificadas, tá? Bem, de maneira geral, as diferenças culturais dos sujeitos que participam dos processos de ensino e de aprendizagem, professores e alunos, não são levadas em conta. A ênfase é dada a um padrão pré-estabelecido e, portanto, na perspectiva monocultural. O que é um monoculturalismo, né? É quando você admite um padrão cultural. Tudo aquilo que foge do padrão vai sofrer ali retaliação, preconceito e por aí vai, tá? Tarefas escolares. Como que eram aí essas tarefas escolares? As tarefas escolares são quase sempre padronizadas, enfatizando-se exercícios, repetições e memorizações. Por exemplo, na véspera da prova, a professora vai lá e passa aquela revisão, que é as mesmas questões que irão cair na prova. Então, o aluno,
um dia antes ele decora. Vale quem conseguir memorizar mais. É por aí, né? O professor ele não quer saber quem é que sabe, ele quer saber quem conseguiu talvez ele decorar para fazer a prova. A avaliação ela tem como finalidade verificar o produto da aprendizagem, em outras palavras, visa medir a exatidão e a quantidade de reprodução do conteúdo ensinado. Ou seja, o resultado da prova vai ser a quantidade que o aluno conseguiu decorar, né? Bem, a avaliação ela se concretiza principalmente a partir de uso de provas, exames, testes que evidenciam ali a aquisição dos fatos, dados e informações transmitidas em sala de aula. Mizukami ela faz essa seguinte citação, bem interessante essa citação que está aqui ó, no finalzinho, tá? A didática tradicional se resume em dois aspectos, dar a lição e tomar a lição, né? Trouxe aqui essa charge bem interessante, vou tentar aqui aumentar, ampliar para que você possa visualizá-la aqui comigo. Opa, vamos lá. Aqui tem um professor, tá? Esse professor, ele tá aqui conversando com alguns alunos. Os alunos dele tem ali um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. E aí ele fala o seguinte, ó. Vamos fazer uma seleção justa. Olha o que é justo. Com uma única tarefa, subam naquela árvore. Será que todo mundo vai subir na árvore? Quem sobe é porque é mais inteligente? Então, olha só essa crítica. A crítica aqui que está sendo estabelecida é a seguinte. Dentro dessa visão tradicional, o que vale não é a sua capacidade ou a sua necessidade, as suas limitações. Mas o que vale é a quantidade do que você consegue acertar. E quando você faz isso, você menospreza, né, as diferenças, porque o padrão aqui é monocultural. E tudo aquilo que foge o padrão, todas aquelas pessoas que fogem o padrão, elas são ali retaliadas pelo sistema, tá? A próxima tendência também faz parte da categoria liberal, é a tendência tecnicista, né? A abordagem ou pedagogia tecnicista, também muito conhecida aí, né? Advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Saviani, né, ele vai fazer essa citação, dizendo que tendo presente o pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Se na sua prova, por exemplo, cair, né, que é uma tendência que visa a razão, a eficiência, a produtividade, você já sabe que é tendência tecnicista. Por quê? A tecnicista, ela visa umas características muito parecidas com uma indústria. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem, né, dizendo que a escola, ela é uma produção nessa visão, né? Tanto que a tendência tecnicista ela é muito utilizada na administração de empresas, né? Principalmente com a abordagem comportamental, que é ali absorvida por essa tendência tecnicista. Ou seja, você quer um padrão. Se você reparar numa indústria, né, num local ali onde há uma fabricação, se houver qualquer erro, mínimos erros, todo o produto é descartado. Imagina, o aluno, se ele tiver a apresentar qualquer tipo de erro, ele vai ser descartado, né? Exatamente como uma visão de uma empresa. Essa tendência que será apresentada agora, estudada, incorporando os princípios ou os fundamentos, né, da abordagem comportamental, aquela abordagem que nós temos ali, Skinner, né, Watson, Pavlov, que vai dar origem ao behaviorismo ou comportamentalismo, né, que espera o quê? Um comportamento padrão. Então as pessoas ali elas vão receber estímulos positivos ou negativos para que elas possam atender ao que se espera, como se fosse um adestramento, exatamente isso, é como se você estivesse adestrando um cachorro, exatamente a forma como você adestra um aluno, você adestra ele para responder aquilo que você espera, tá? É por aí, macabro, né? Mas é isso aí. Então, olha só, considera que o conhecimento é a descoberta da realidade exterior, que é dada como existente e independente do indivíduo. Na tendência tecnicista, não nos interessa a parte ativa do aluno. O aluno não é ativo nesse processo também, ele é passivo. Ele está ali apenas para aprender a fazer a mecânica, vamos dizer assim, da educação. A tendência tecnicista, ela visa atender ali o mercado de trabalho capitalista,
principalmente porque o comércio está se expandindo, a indústria está se expandindo, eles precisam de pessoas qualificadas, né, que tenham um mínimo ali de informação para ontem. Então, essa tendência tecnicista, ela visa ali atender uma necessidade da sociedade capitalista. Você vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente ali com o Juscelino Kubitschek, onde há uma revolução, né? Ele propõe ali uma evolução social, industrial e comercial, né? O slogan dele era 50 anos em 5, né? Depois você confere pra mim, mas eu acho que é isso mesmo. 50 anos em 5. E realmente houve ali um avanço muito grande no Brasil. E nessa época, o que era necessário? O que era mais fácil? Você formar um camarada que estude engenharia, que ele vai ficar ali pelo menos uns 5, 6 anos na faculdade, ou você formar um técnico em edificações, que é de repente um ano e meio, e o camarada pode estudar simultaneamente com o ensino médio. Muito mais fácil você fazer ali os cursos técnicos. Então, assim, não confunda com o curso técnico de hoje, tá, gente? Mas esse curso técnico dessas épocas específicas, né? Na Europa também essa tendência tecnicista visava atender unicamente a sociedade. Então, assim, é diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos ali o ensino médio e, concomitantemente, ofertando ali o ensino profissionalizante. Nessa época, basicamente, era ali a preparação literal para a profissão, tá? Bem, desse modo, o conhecimento é o resultado da experiência ou da experimentação planejada ali. Eles praticamente eram estagiários dentro da própria escola. A abordagem ou pedagogia tecnicista ou comportamental considera que o ser humano é produto do mundo exterior. Produto, ele não vai produzir, ele é o resultado, ele é o produto, ou seja, a escola ela vai ajudar ali a criar o produto que a sociedade necessita, tá? Vamos lá, me perdi aqui. Tá, governado pelo meio ambiente, o ser humano é reativo às estimulações externas. Em outras palavras, o ser humano é construído a partir das influências ou forças existentes no meio ambiente, tá? Skinner, conforme eu falei, ele é um dos representantes, ele vai ser o que mais vai se destacar aí, tá? No comportamentalismo. Ele vai dizer assim, ó, Skinner, né, é um dos representantes da abordagem comportamental mais conhecido do Brasil, né? Entende que o comportamento do ser humano pode ser ordenado, determinado, permitindo ali a aplicação dos métodos científicos na pesquisa dos atos humanos. Trouxe essas imagens aqui porque a crítica, inclusive, de Charlie, né, sobre a indústria, né, o que o capitalismo estava fazendo com as pessoas, que as pessoas já, né, quem nunca viu, né, aquele filmezinho, né, o filmezinho, não estou menosprezando, pelo contrário, acho que ele é maravilhoso, né, que é Tempos Modernos, que é uma crítica, né, desse grande pensador, vamos dizer assim, né, que induz tanta gente a criticar e refletir sobre o capitalismo, né, como que ele é agressivo. Bem, quais são as características aqui principais da tendência tecnicista? Mercado de trabalho, atender esse mercado de trabalho, né, as escolas, elas aderem a essa tendência para o atendimento ao mercado de trabalho. Finalidade, produzir mão de obra para esse sistema capitalista que está ali surgindo com muita força. Como que é ali o material didático? O material didático, ele é muito similar a manuais, a apostilas bem breves e resumidas para atender ali aquela necessidade. Os livros, eles possuem conteúdos técnicos. Objetividade é uma das características, eles não vão se aprofundar, é algo objetivo, eficiente, é para ontem. O professor, ele é um transmissor de conteúdo, só que conteúdo ali científico, próprio para o que é necessário. E no Brasil isso vai ocorrer ali nos anos 60 e nos anos 70, né? Para atender a necessidade industrial, eles tinham um desejo ali, então, de formar o proletariado, tá? Nós vamos aqui para a próxima, que é a abordagem escola novista. A abordagem escola novista, apesar dela já ter um grande avanço, né, de ter um olhar para o aluno, né, tirar aquela visão mecânica, o aluno se torna mais participativo, ainda assim ele faz parte da categoria liberal. Por que ele faz parte da categoria liberal? Mesmo tendo ali o objetivo de visualizar o aluno, né, colocar o aluno no centro do processo da aprendizagem, ele não tem por objetivo transformação social.
tá? Então, por que a escola nova ela vai estar dentro, né? A gente vai ver ali, por exemplo, a tendência não diretiva também da escola nova, mas ali de Carl Roger, por que ela não faz parte, né, da tendência progressista? Por quê? Porque não visa, apesar de ser um grande avanço, né, a todas essas barbaridades, vamos dizer assim, que a gente está estudando até aqui, né? Porque tem um lado meio macabro, né, da tendência tradicional e da tendência tecnicista, mas ainda assim elas não vão falar sobre problemas sociais, tá ok? Bem, a abordagem escola novista é um movimento amplo e diversificado de reforma ou renovação da escola. Eles propunham isso, né? Tanto que vai ter ali o movimento, o Manifesto dos Pioneiros no Brasil, né, em 1932, que vai lutar por vários direitos na educação, tá? Começa já esse burburinho aí, tá? Em que cada fase da vida do ser humano é completa e importante em si. Repara que agora a abordagem é outra, tá começando a falar sobre o próprio ser humano, tá? O indivíduo ele deve ser respeitado como sujeito e o ensino orientado no sentido de desenvolver suas aptidões ou capacidades. Isso quer dizer que cada educando se desenvolve segundo suas aptidões e recursos, de acordo com as suas próprias ações e seu esforço individual. Ainda, apesar da valorização desse ser humano, mas ainda assim está buscando o quê? O esforço individual, o individualismo, que é uma característica do capitalismo, tá? O individualismo, né, o egocentrismo, né, é uma característica desse sistema capitalista, porque tem até aquele ditado, né, próprio do capitalismo, né, para um sorrir, muitos têm que chorar. Isso é um individualismo, né? A escola nova, ela enfatiza o caráter dinâmico do conhecimento, que se constrói a partir da atividade humana, ou seja, a partir da experiência do ser humano em contato direto com as coisas, com a natureza. Nesse sentido, o mundo deve ser transformado pela ação do indivíduo e é algo a ser dominado pela ciência e tecnologia criadas pela atividade humana. Se o importante é aprender a aprender, né? Aqui tem esse slogan, né? Aprender a aprender. A finalidade, né, da educação é a de desenvolver os dotes inatos e talentos de cada um, educando na liberdade e para a liberdade. Citação aqui de Libânio, né? De acordo com Libânio, a escola, nessa versão renovada, cabe suprir ali as experiências do aluno, né? Que permita ao aluno educar-se num processo ativo de construção e reconstrução do objeto. A gente vai lembrar muito que vai se encaixar aqui dentro dessa tendência da escola nova é o teórico Piaget. Piaget elaborou a escola nova? Não, de maneira nenhuma, tá, gente? Porém, obviamente, os seus pensamentos vão contribuir muito com isso aqui. Por quê? O Piaget ele vai falar sobre a questão de você construir o seu conhecimento através de experiências e por aí vai. Vygotsky entra nisso aqui? Não. Vygotsky, ele cria sua teoria dentro da visão marxista, tá? Atenção, visão marxista, ele era marxista, né? Então, assim, visão marxista vai entrar na outra categoria, que é a categoria ali das tendências progressistas. Nem Vygotsky, nem Jean Piaget criaram tendências, mas lógico que os teóricos que formularam essas tendências, as pessoas que utilizavam essas tendências, elas se apropriavam dos pensamentos. Na escola nova de Piaget e lá nas tendências progressistas, você vai visualizar que são muitas coisas parecidas com a fala ali de Vygotsky, principalmente Paulo Freire. Tá ok? Paulo Freire também marxista, tá? Então vamos lá. Numa interação de estruturas cognitivas do aluno e as estruturas ali do ambiente. Na abordagem escola novista, a educação é a própria vida e a escola deve se organizar para retratá-la. Então ele busca uma retratação da realidade, mas não como modificação, tá? Mas para o aluno ali se tornar um cidadão, assim, de praticar, de botar, de experimentar. Algo muito empírico, tá? Ou seja, olha o grifo aí em vermelho. Se aprende a fazer fazendo, isso aí é o empirismo. E se aprende a pensar pensando em situações reais. Dessa forma, enfatiza-se o aprender fazendo, valoriza-se a experiência, a pesquisa e o estudo do meio, tá?
É dada ênfase ao caráter dinâmico do conhecimento, que se constrói a partir do contato direto do sujeito com as coisas, com a natureza. Você conhece as características dessa prática pedagógica renovada? Quais são essas características? Olha aí, ó. Valorização das descobertas, das experimentações, das pesquisas, das atividades lúdicas, ativas e variadas. Reconhecimento da iniciativa da criança, né? A criança ela começa a ser ativa nesse processo. Na tendência tradicional ela não é ativa, na tendência tecnicista não. Mas aqui na tendência da escola nova, sim, ela começa a ser ali, ter uma visão diferente dessa criança, tá? Estímulo do ensino individualizado para atender o ritmo de cada educando, levando-se em conta, desse modo, as suas diferenças individuais, prioritariamente as de cunho psicológico. Nesse momento, começa a reparar as diferenças entre as crianças, começa a reparar que as crianças elas possuem necessidades diferentes. Então, todas as pessoas que tinham demandas educativas especiais, por exemplo, começam a ser vistas nesse momento aqui, porque até então elas eram marginalizadas, tá? Essa citação aqui em verdinho, eu vou ler, eu acho que tá bem pequenininho, mas eu vou ler, eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe aqui pra nossa aula. Vai dizer assim, ó, a escola nova no Brasil. No Brasil, porque esse movimento não é só do Brasil, aqui a gente está falando do Brasil, mas esse movimento ele vai, tanto que eu falei de Vygotsky, que tem aqui a Maria Montessori, né, ela vai entrar aqui, Maria Montessori ela cria todo um sistema de ensino voltado às necessidades educativas do aluno, tá? Tem aqui John Dewey, enfim, são vários, tá? Mas aqui no Brasil, a escola nova buscava a modernização, a democratização, a industrialização e a urbanização da sociedade. Os educadores que apoiavam as suas ideias entendiam que a educação seria a responsável por inserir as pessoas na ordem social. Também conhecido como escolanovismo, né? A escola nova chegou no país na década de 1920 com as reformas do ensino de vários estados ali brasileiros, tá? Como que é o papel do professor dentro dessa visão? O professor ele é um orientador, tá? Então aqui o professor não é mais um detentor do conhecimento, nem aquela figura de ditador, né? Aqui ele é um orientador. A prática pedagógica orientada pela abordagem escola novista tem no professor um auxiliar para o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. O professor deve organizar, estimular, orientar as atividades. Olha aqui o que eu grifei em vermelho, que eu achei bem interessante isso aqui, ó. O clima de camaradagem e afeto entre professor e aluno. Que camaradagem é essa? Isso cai, né? Essa palavra parece estranho, mas cai muito, né? Paulo Freire também usa muito essa expressão camaradagem, né? Ser camarada do aluno. Camaradagem aqui é no sentido de você ser próximo ao aluno, né? Se fazer ali próximo. Porque antes era uma visão tão distante do aluno com o professor, então aqui esse clima de camaradagem quer dizer isso, tá? Então ali entre o professor e o aluno deve gerar um clima harmonioso dentro da sala de aula, além de estimular o diálogo e a constante participação dos alunos em todo o processo de aprendizagem. Segundo Libânio, tá? Até mesmo a disciplina deve ser obtida a partir de processo de conscientização do aluno da sua importância, né? O aluno disciplinado é aquele que é solidário, participante, tá? E orientador ali das regras do grupo, tá? Então, ó, na tendência escola novista, a avaliação ela enfatiza o esforço e o êxito de cada aluno, devendo estar o professor sempre pronto para reconhecê-los. Então aqui há um incentivo de tudo aquilo que o aluno já consegue fazer, né? Diferente da visão, por exemplo, tradicional, que ali só quem conseguia que, parabéns, né? Que é uma meritocracia. Aqui não. O professor ele vai reconhecer cada processo de evolução, né? De superação do seu aluno. O processo dentro dessa visão é mais importante do que o produto da aprendizagem. Então já muda, né? Bastante coisa. Já é um avanço muito grande e muita gente utiliza muito, tá? Dessa tendência até hoje nas escolas. Bem, nós temos aqui a tendência renovada não diretiva, tá? A não diretiva é uma abordagem humanista, porque quer atender ali as necessidades humanas.
O teórico que vai se destacar aqui é Carl Roger, tá? Então, ó, a abordagem humanista ela dá ênfase às relações interpessoais e o crescimento que dela resulta, ou seja, preservar o bem-estar da escola, das pessoas que integram ali a escola, alunos, professores ali, os funcionários, enfim. A prática pedagógica orientada pela versão humanista centra-se mais no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Então, é uma visão que está preparando ali a parte psicológica, afetiva, emocional, a personalidade do nosso indivíduo. Em seus processos pessoais de construção e organização da realidade e a sua possibilidade de atuar de modo integrado, tá ok? A tendência humanista, ela privilegia a dimensão psicológica, emocional e afetiva do aluno. Porque para, por exemplo, Carl Roger, se a dimensão psicológica não tiver sadia, a emocional não tiver sadia e a afetiva não tiver sadia, o aluno não consegue ali se desenvolver, tá? Então, esse indivíduo ele está situado no mundo em que permanente processo de descoberta do seu ser, criando em si próprio e devendo ligar-se a outras pessoas e grupos. Ele se descobre como sujeito de significados e valores e através das quais compreende o mundo. Nesse caso, a existência humana é entendida como um processo contínuo, né, de vir a ser e constitui pressupostos básicos que fundamentam a abordagem humanista. Em síntese, podemos afirmar que a abordagem escola novista, ela se divide, né, na diretiva, que foi a que a gente viu, e a não diretiva. Por que não diretiva, né? O nome não diretiva. Da não diretividade, ou seja, do professor não ali afetar diretamente o aluno, mas dar liberdade para o aluno, né? E aqui vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Podemos afirmar que a abordagem escola novista, com suas diversas nuances, tem como premissa básica colocar o sujeito, no caso mais específico, o aluno, no centro do processo do fenômeno e da prática educativa. Então agora o foco é o aluno, tá? Portanto, no que se refere à didática, é possível dizer que há um deslocamento de ênfase, seja da ênfase do processo de ensino, tão presente na abordagem tradicional, para a ênfase do processo de aprendizagem. Na abordagem tradicional, a ênfase era no ensino. Na abordagem da escola nova, seja ela diretiva ou não diretiva, a abordagem, a ênfase se dá no processo e não no resultado final, no processo de aprendizagem, tá? Tendência libertadora, que é a querida de todo mundo aí, né? O pessoal gosta muito dessa tendência, porque é a tendência ali de Paulo Freire, tá? Paulo Freire ele vai ver a educação como um ambiente propício para as transformações sociais. Portanto, tá? Tendência libertadora. Por que tendência libertadora, tá? Ele vai falar que se a educação de fato for libertadora, ou seja, esteja a serviço da libertação, ela vai libertar e transformar a sociedade. Agora, caso a educação não seja libertadora, o sonho da pessoa que está sendo oprimida hoje é ser o futuro opressor. Paulo Freire ele vai criticar veementemente a tendência tradicional. Ele critica demais a tendência tradicional. Ele se incomoda muito com como, né, as políticas, o pensamento capitalista, ele permeou, ele entrou dentro das escolas, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a escola, por exemplo, ali, tradicional, ele vai falar ali que a escola tradicional, ela ressalta, né, as diferenças sociais. Então, a pessoa que está ali dentro da tendência tradicional, na visão de Paulo Freire, né, ela está sendo preparada para ser um futuro opressor e não uma pessoa liberta, né, que queira ali transformar. Enquanto a visão tradicional ela é extremamente individualista, a tendência libertadora aqui de Paulo Freire, ela visa o coletivo, ela visa a sociedade, as pessoas que estão inseridas na sociedade, tá? Bem, a tendência libertadora se inspira no pensamento do pedagogo, né, Paulo Freire.
A pedagogia libertadora dá ênfase a uma educação em que o professor e alunos, mediatizados pela realidade que aprende e da qual extrai um conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de conscientização dessa mesma realidade a fim de nela atuarem no sentido de transformação social, tá? Então, a educação como um ato político. Para Freire, trata-se de uma perspectiva pedagógico-didática em que o educador e educandos, lideranças e massas, co-orientados, né, co-intencionados à realidade, se encontram em uma tarefa em que ambos são sujeitos no ato. E não só de desvendá-la, e sim criticamente conhecê-la, mas também no de criar ou recriar este conhecimento. Então, para Paulo Freire, a educação ela deve trazer ali, ele vai falar até ali abaixo, a gente vai ler isso, né? Que vai dizer que a educação ela é problematizadora. Por que problematizadora? Porque ela deve ser ligada nas questões sociais. É uma educação que prepara a pessoa para as questões sociais. A concepção crítica libertadora privilegia métodos que enfatizam o diálogo. Então, é uma visão onde há o diálogo. Tanto o educador pode participar, quanto o aluno também pode participar, dialogando, participando. São pessoas ativas, sujeitos ativos no processo da educação e também ali da transformação, no caso ali social, tá? Nesse caso, o professor ele é um animador que estabelece uma relação dialogal com alunos, intervindo nesse processo só quando necessário. A motivação ela é entendida como essencial à aprendizagem e a educação problematizadora é a forma de obtê-la. Freire afirma que a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se em uma compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo encha de conteúdos. Quer dizer, aquela visão que ele critica da visão tradicional. Paulo Freire vai criticar e vai falar que a visão tradicional é uma educação bancária, porque ela só deposita conhecimento, mas será que esse conhecimento está sendo aprendido de fato? Está levando em consideração as características do aluno? Enfim, está servindo para libertar ou para aprisionar esse aluno? Então, não pode ser o depósito de conteúdos, mas a problematização dos homens em suas relações com o mundo, tá? A próxima tendência que nós vamos ver aqui é a tendência libertária. E essa aqui você não pode confundir com a tendência libertadora, porque não tem nada a ver. O nome pode até ser parecido, mas não tem nada a ver. Bem, tendência e libertário. O que nós podemos falar sobre a tendência libertária? A tendência libertária, ela é um pouquinho utópica, tá? Então, assim, muita gente vai fazer crítica a ela. Ela é um pouco utópica, mas interessante. Vamos lá. Tendência libertária é a tendência que se inspira em propostas autogestionárias ou anti-autoritárias. Ou seja, ela visa um sistema educacional que tem ali por ideal a anarquia, exatamente isso. Então, eles são contra qualquer tipo de símbolo de autoridade. Essa tendência vai dizer que a autoridade ela deve ser gerida pelos alunos. Então, deve entrar-se em acordo em conselhos, enfim. Os alunos devem participar, inclusive, do que eles querem ou não estudar. Então, olha só, para a pedagogia libertária, o mais importante é o conhecimento oriundo da experiência vivida. Então, eles são contra qualquer tipo de conteúdo que não faz sentido para a vida do aluno, né? Principalmente em situação de participação crítica. Os conteúdos para eles devem ser aqueles que correspondem aos interesses e às necessidades do grupo. Então, vai partir ali daquilo que é necessário para o aluno. Aquilo que não é necessário para o aluno não vai entrar ali no currículo escolar, constituindo-se as tradicionais matérias do estudo e os instrumentos a mais à disposição do aluno. A tendência libertária, mais uma vez, não confunda com tendência libertadora. Libertadora é a de Paulo Freire, essa aqui é libertária. Por sua vez, dá ênfase à vivência grupal na forma de autogestão. Isso aí, não vai ter ali a figura de um gestor, mas vai ter aqui uma ideia de autogestão, onde todos poderão ali gerir, né, a escola e o processo de ensino.
Todo o interesse pedagógico e também didático depende de suas necessidades. Aí eu coloquei até em caixa alto isso aqui, ó. Elimina-se qualquer forma de direção de grupo. Não tem direção de grupo, tá? Valorizando-se inicialmente oportunidades de contato, relações informais entre os alunos, no sentido de organizarem-se em cooperativas. Então, assim, eles se organizam em cooperativas ou assembleias ou conselhos para decidirem como que vai ser ali o processo do ensino, a escolha do conteúdo que vai ser abordado, tá? Então, eles se organizam em cooperativas ou assembleias para decidir e executar trabalhos em conjunto. A relação professor e aluno é regida pelos princípios da não diretividade, ou seja, não vai haver uma ação direta do professor. Aqui é como se fosse um aluno se tornar um autodidata, ele por si aprender ali, a aprender por si só e aprender aquilo que ele acha que é importante. Sendo então o professor um orientador, um catalisador que deve refletir com o grupo, tá? Trouxe aqui os principais pontos nessa caixinha azul, porque eu acho que vai facilitar muito. Tem aluno que fica na dúvida, gente, mas é um pouco utópico isso, né? Mas eu trouxe aqui os principais pontos para a gente poder analisar, tá? Quanto à concepção libertária, essa aqui é uma citação de Libânio. A avaliação da aprendizagem de conteúdos não tem sentido, então não tem sentido ter avaliações dentro dessa tendência libertária, na medida que o critério de relevância do saber sistematizado está em nível do seu possível uso prático, tá? Ou seja, a avaliação é a avaliação se aquele conteúdo é possível ou não, mas não aquela avaliação formal, né, de estar sentado, resolver 10 questões, cada uma vale um ponto. Não tem isso aqui, tá? Então vamos lá. Principais pontos dessa aqui, ó. Não vem de liberdade. Libertária não vem de liberdade, mas vem de libertarismo, tá? Autogestão nas escolas. Eles acreditam que nem sempre é necessária a figura de uma autoridade extrema. Autoaprendizagem seria ali o processo de ser, né, um autodidata. Associado ao anarquismo, quando você ali nega qualquer figura, né, representativa de poder, vamos dizer assim, que venha gerir, tá? E aqui, ó, a educação não tem que ter autoridades. O aluno deve decidir o que aprender, tá ok? Bem, a última tendência pra gente terminar nossa aula, essa aula tá bem grande, mas certamente vai ser muito bom pra você, tá? Como profissional. Para qualquer coisa que você for fazer, qualquer prova que você for fazer aí na sua vida, tá? Então assiste esse vídeo quantas vezes quiser, salva esse vídeo, compartilha com quem tá precisando aí, tá bom? E vamos estudar bastante que a gente vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Tendência crítica de conteúdos culturais. Vai ter aí como figura principal o nosso querido José Carlos Libânio, tá? Então olha só. O que seria aí a crítica de conteúdos culturais? Ele vai criticar isso mesmo, aqueles conteúdos acumulados historicamente lá na tendência tradicional. E ele vai dizer assim, ele não vai criticar o fato de você estudar, pelo contrário, mas ele vai observar que o estudo deve ser fonte de liberdade, né, de libertação para esse aluno, e ele vai dizer que o aluno só vai compreender as injustiças sociais, por exemplo, em que ele está inserido, se ele tiver o domínio da história. Por exemplo, a gente só vai aderir à causa, por exemplo, das injustiças que foram feitas os africanos, aos indígenas, se nós tivermos o conteúdo. Porque se você não souber, você simplesmente não conhece, não vai perceber a importância dessa transformação social. A pessoa só vai perceber, isso aqui é a visão de Libânio, aqui dentro dessa tendência. A pessoa só vai perceber a importância da mulher na sociedade quando pegar historicamente e perceber todas as injustiças que as mulheres passaram e por aí vai. São várias coisas que poderíamos dizer aqui. Então, no que diz respeito à pedagogia de conteúdos culturais, né, ou conteúdo crítico, social, enfim. São vários nomes, mas todos dizendo a mesma coisa, tá? Crítico, conteúdos culturais ou crítico histórico dos conteúdos, é tudo a mesma coisa, a mesma tendência, tá? Formas diferentes de dizer a mesma tendência. Valoriza-se os conteúdos compreendidos como universais, acumulados historicamente pela humanidade e que são constantemente criticados e reelaborados em função das diferentes realidades sociais. Ele vai criticar essa modificação constante do currículo para atender às necessidades sociais. Porque ele vai falar que quando você modifica, você apaga um pedaço da história que é importante
pra gente se reconhecer como um homem, como um ser humano que tem uma história aí de vida, né? Então, nessa pedagogia, busca se articular tanto a cultura erudita, aquela que vem desde os primórdios, como a cultura popular, que é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia, aquilo que é popular no momento. E para ele não deve excluir o passado, mas deve adequar o passado e aderir coisas do presente, estabelecendo então uma relação aí de continuidade, tá? Ele não propõe que não seja utilizadas as coisas de agora, pelo contrário, tanto que ele vai utilizar também aqui, né, a educação como transformação social. Ele não vai falar sobre isso, ele vai dizer sim que deve ter o atual, mas que não deve se apagar o passado, porque o passado foi importante para chegarmos onde chegamos, tá? Bem, a pedagogia de conteúdos culturais propõe o uso de métodos que permitam articular o saber escolar relativo aos conteúdos que entendem como universais e os conteúdos vinculados às realidades locais, aquilo que está acontecendo agora, aquilo que tem a ver com o contexto em que nós estamos ali inseridos, tá? Grifei aqui em vermelhinho e em azul porque é muito importante. Olha aqui, ó. Os métodos devem, pois, favorecer a correspondência dos conteúdos com os interesses do aluno. Que interesses são esses? As necessidades do aluno, aquilo que ele acha que realmente é útil para a vida dele, mas ao mesmo tempo fazer com que o educando perceba que os conteúdos podem auxiliá-lo na compreensão de sua realidade. Ou seja, se você não estuda determinadas coisas, você precisa mostrar para o aluno que você não escolher determinadas coisas faz com que você fique alienado à realidade em que você está. Você não consegue compreender sua realidade se você não estudar determinados conteúdos que às vezes o aluno acha que não é importante, mas é importante, né? Bem, em azulzinho, os métodos utilizados devem desse modo, privilegiar uma articulação tanto entre o saber trazido de fora e a experiência ali do educando. Citação aqui de Libânio, tá? Para Libânio, é função do professor, além de satisfazer as carências do educando, despertar outras necessidades, tá? Acelerar e disciplinar métodos de estudo, exigir o esforço do aluno, propor conteúdos e modelos compatíveis com as suas experiências vividas. Essa citação aqui eu achei interessante, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês hoje. José Carlos Libânio, ele é paulista, né? Nascido em 1945, ele desenvolveu ali inúmeras reflexões sobre a didática. Ele tem diversos livros onde ele vai falar sobre a teoria e a melhor prática para o ensino e prática de ensino considerando as transformações que ocorreram no mundo e qual seria ali o papel da escola na luta pelas desigualdades e contra a exclusão social. O nome da pedagogia, né, pode ser chamado de diversos nomes, é que tem outra forma de chamar a tendência dele, que seria ali a pedagogia crítica social dos conteúdos. Bem, esse aqui, ó, é o nosso último slide, nossa aula de hoje termina por aqui. Gostei muito de compartilhar isso aqui com vocês, aprendermos juntos. Coloca aí, né, a sua participação, coloca aí o que você achou mais interessante. Coloca aqui nos comentários, né, qual a tendência que você mais despertou a sua atenção, né, em relação àquilo que você vive, em relação àquilo que você vai querer colocar ali como um futuro professor ou de repente um professor aí, tá bom? Olha, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!